Fala galera, e aí, beleza? Ó, é o seguinte, ontem eu postei um vídeo sobre esse problema aqui, ó, de aglomeração de filamento no bico da impressora, que eu chamo de bola mortal, tá? E aí, depois de alguns comentários que eu recebi no YouTube, eu percebi que eu não me expressei muito bem em algumas informações que eu passei nesse vídeo. Por isso eu apaguei o vídeo que eu tinha postado ontem, eu até peço desculpa pra vocês, já tinha comentário aí em todas as redes sociais nesse vídeo. E agora eu tô postando um novo, com esse novo começo aqui, só pra deixar algumas coisas claras, pra não ficar nada mal entendido, tá? Então vamos lá, a primeira coisa que eu quero deixar clara é que esse problema não é específico da impressora Bambolab. Não acontece só com ela. Isso pode acontecer com qualquer impressora. E aí, do jeito que eu falei no vídeo, depois analisando bem, pareceu que eu estava querendo dizer que só a impressora da Bambolab pode ter esse problema, mas não. Eu só foquei na impressora da Bambolab nesse problema aí de aglomeração de filamento no bico, justamente porque ela tem uma função que, se ativada, ela pode te ajudar a detectar e evitar esse problema. E quando essa função está ativada na impressora da Bambolab, a impressora faz algumas movimentações estranhas durante a impressão. E muita gente que tem a Bambolab tem ficado confusa com isso, que estão me mandando pergunta do que pode ser. Então, por isso mesmo também que eu fiz esse vídeo focado nesse problema nas impressoras da Bambolab. E só mais uma coisa que eu quero deixar claro: quando dá esse problema de filamento grudado no bico, isso não quer dizer que a impressora é ruim, não quer dizer que a impressora não presta e por isso está dando esse problema. Pelo contrário, geralmente quando acontece esse problema é um erro nosso. E por que eu falo que é erro nosso? Porque geralmente quando acontece isso, é porque o filamento não está grudando na placa de impressão. Ele fica imprimindo no ar e acaba grudando no bico. E por que ele não gruda na placa de impressão? Provavelmente porque ela pode estar suja, você pegou muito na placa, ficou pondo a mão nela, a oleosidade da mão passa para a placa e nessas partes aí a impressão não gruda. Então ela não vai grudar, vai ficar imprimindo no ar e pode acabar grudando no bico. E também a gente pode acabar fazendo alguma configuração errada. Por exemplo, a gente pode colocar uma temperatura no bico na camada inicial muito acima ou muito abaixo do que deveria colocar. Isso pode interferir na aderência. A gente também pode estar colocando uma velocidade de impressão muito rápida na camada inicial, que também pode dificultar a aderência. Tudo isso pode fazer a peça não grudar e acabar imprimindo no ar e acabar colando no bico e dar esse problema aí. Então é isso, galera. Esse problema pode acontecer com qualquer impressora e geralmente é por erro nosso, tá? Então é isso, galera. Para quem já assistiu o vídeo ontem, para não fazer vocês perderem tempo, daqui para frente vai ser exatamente o mesmo vídeo. Eu só adicionei essa nova parte até aqui. E para quem ainda não assistiu, tudo esclarecido agora, bora pro vídeo. Fala galera, e aí, beleza? Essa foto é de um cabeçote da impressora 3D da Bambolab. Você infelizmente já passou por isso ou já viu foto desse problema nas impressoras 3D da Bambolab? É uma aglomeração de filamento no bico. Eu chamo de bola mortal. Bom, galera, esse problema aí é muito ruim, estraga muito a impressora e ele acontece principalmente quando a impressora tenta imprimir, mas o filamento não gruda na mesa. Aí o que vai acontecer? Ela vai ficar imprimindo no ar, esse filamento pode grudar no bico, ela vai continuar imprimindo e vai virar aquela bola mortal de filamento grudada no cabeçote da impressora. E eu estou fazendo esse vídeo para te falar que, se você não sabe, na tela das impressoras Bambolab A1 e Bambolab A1 Mini tem uma função que você pode ativar para a impressora detectar quando tiver esse problema, quando tiver filamento grudado no bico da impressora. Mas olha só, antes de você sair ativando essa função, assiste o vídeo até o final, porque ela também tem os lados negativos, tá? Então, vem comigo que eu te explico. E para você ver se essa opção está ativada, você vai vir na tela da impressora em Setting, Print Options. Ela tá aqui, ó, Nozzle Clamping Detection. O meu tá desativado. Se por acaso você for querer ativar, você vai clicar nela, vai dar essa mensagem dizendo que isso pode causar algumas falhas na impressão e vai ter um QR Code aqui para você ler melhor sobre isso, mas eu vou te explicar agora, tá? Aí você dá Close e ela vai ficar ativa, certo? É dessa forma. Eu, no caso aqui, vou deixar a minha desativada. Galera, e eu resolvi fazer esse vídeo porque quando essa função está ativada, a impressora faz alguns movimentos diferentes durante a impressão. E vira e mexe, alguém me manda mensagem perguntando o que pode estar acontecendo na impressora delas, que a impressora está fazendo alguns movimentos estranhos. E é justamente por causa dessa função, ó. Aqui no caso, ela foi para esse lado aqui, depois de imprimir as 3 primeiras camadas, ela foi até ali na área da purga e voltou. Essa é uma movimentação que ela faz. E aqui, ó, ela foi lá pro lado de trás da placa, lá pro lado direito, lá atrás. Ela foi na purga e foi lá atrás também, ó. Essa é outra movimentação que ela faz para fazer essa detecção. Uma observação importante. Eu falei para vocês que essa bola mortal pode acontecer quando a impressão não gruda e aí o bico vai ficar imprimindo no ar e esse filamento pode grudar no bico, certo? Só que acontece, tem uma outra função que você pode deixar ativada, que é para detectar a impressão no ar, justamente quando acontecer isso. A impressora vai tentar imprimir, a peça não grudou na mesa, descolou, ela vai ficar imprimindo no ar
e aí essa função detecta isso. Bom, pelo menos teoricamente ela deveria funcionar, né? E se ela funcionasse direitinho, não ia chegar a grudar bastante filamento no bico e não ia virar aquela bola mortal. Então essa função Nozzle Clamping Detection, digamos que seria uma camada extra de proteção. Caso a função de detectar a impressão no ar não funcione, aí sim o filamento pode grudar no bico, e aí com a Nozzle Clamping Detection ativada, quando a impressora for lá no canto, lá atrás, fazer a checagem, aí sim ela vai detectar que tem filamento grudado no bico. E para você ver aí na sua impressora se a opção de detectar a impressão no ar está ativada, você vai vir aqui em Setting, AMS Option, e ela está aqui, ó, Air Printing Detection. É só deixar ela ativada. Mais uma observação importante, eu não lembro exatamente qual foi a mensagem, mas esses dias a Bambolab me deu um aviso dizendo que se eu estivesse imprimindo no escuro, para deixar o LED, a luz da impressora ligada, né? Eu creio que deve ser justamente para se tiver acontecendo alguma impressão no ar, no escuro, ela conseguir detectar. Então, por via das dúvidas, eu recomendo vocês, se forem imprimir no escuro, também deixar a luz da impressora Bambolab de vocês ligada. Pô, muita informação boa e importante para vocês, hein? Então eu acho que já vale o like e sua inscrição aqui no canal, né? E antes de te falar dos pontos negativos, como que funciona essa checagem dela? A cada 3 camadas, se ela tiver impresso 8 gramas de filamento, ela vai fazer essa movimentação para ir lá fazer a checagem. Se ela não tiver impresso 8 gramas de filamento, ela vai continuar imprimindo até que as 8 gramas sejam impressas, aí sim ela vai fazer a checagem. Então ela vai fazer isso durante a impressão inteira. A cada 3 camadas com 8 gramas de filamento, ela vai lá e faz a checagem. E como exatamente é feita essa checagem? Vocês viram que ela faz uma movimentação. Ela vai lá para o canto direito e vai descer. Ela vai ficar uma pequena distância da placa. Então, se não tiver nada grudado no bico, o bico vai estar um pouco distante da placa. Ele não vai chegar a encostar na placa, não vai dar nenhuma pressão, não vai detectar nada e vai continuar imprimindo. Agora, se tiver filamento grudado no bico, ela vai estar a uma pequena distância da placa. Então, esse filamento vai chegar a encostar na placa, vai dar uma pressão ali e ela vai detectar, vai pausar e vai te avisar. E agora sim, vou falar para vocês os pontos negativos. Como vocês viram aí, eu deixo essa função desativada aqui na minha impressora, é porque tem 6 pontos negativos, infelizmente nem tudo são flores. E o primeiro deles, de acordo com o Wiki, que é o site lá da Bambolab, essa detecção não é 100% precisa, ou seja, ela pode fazer alarme falso. Ela pode pausar, dizer que detectou uma aglomeração no bico e você chegar lá e não ter nada nele, tá? E o segundo ponto negativo, vocês viram aí que para fazer a checagem, o bico vai se movimentar. Ele vai estar no meio da impressão, ele vai estar quente e nessa viagem pode escorrer filamento. E quando a impressora voltar para a impressão, pode ter resto de filamento pendurado no bico ali porque escorreu. Isso vai acabar ficando na impressão, vai estragar a sua impressão e pode causar também mais teias, mais fiapos. E aí, por causa disso, o terceiro ponto negativo é que para você evitar esse problema, você teria que ativar a torre de purga. Você não conseguiria ativar a torre de purga numa impressão de uma cor só, então você teria que colocar lá, ativar que você está fazendo um time-lapse para você conseguir ativar a torre de purga. Para toda vez que ela fizer essa detecção, antes de ir para a impressão, ela ir lá limpar o bico na torre, tá bom? O quarto ponto negativo dessa opção ativada é que ela vai pegar um pedaço da placa lá no canto direito. Vocês viram que ela vai lá descer e vai fazer aquela movimentação. Então, você vai perder aquela área de impressão. Você não vai poder colocar uma impressão naquela parte da placa onde ela vai fazer essa detecção. E na descrição do vídeo eu vou deixar um link para vocês lá do Wiki da Bambolab, onde tem todas as informações sobre essa função, e lá você vai poder ver qual é a área da Bambolab A1 Mini e qual é a área da Bambolab A1 que a impressora vai utilizar para fazer essa detecção, para você saber qual é a parte da impressora onde você não pode colocar a impressão, tá? Com isso a gente tem o quinto ponto negativo. Você até pode colocar um objeto na área da placa ali onde vai acontecer essa detecção, provavelmente ela não vai te avisar, não vai acontecer nada, ela não vai falar, você vai conseguir imprimir, só que aí o que acontece? Ela vai deixar de fazer a detecção, porque na parte onde ela faz essa checagem, você ocupou o espaço ali, ela não consegue mais fazer essa checagem. E o sexto e último ponto negativo é o seguinte, mesmo se você tiver com essa função de Nozzle Clamping Detection ativada, se você tentar fazer uma impressão por objeto, em vez de fazer no modo tradicional por camada, ou se você tentar fazer uma impressão no modo vaso, a impressora também não vai conseguir fazer a detecção, ela não vai fazer a checagem. Então é isso, galera. Agora vocês sabem qual é o ponto positivo e os 6 negativos de deixar essa opção ativada. Então é com vocês. Como eu disse, vou deixar o link na descrição aqui para vocês lerem tudo sobre essa função. Eu resumi aqui para vocês no vídeo. E é isso. Fica a critério de vocês. Vocês decidam aí se ativam ela ou não. Fechou? E esse foi o vídeo de hoje. Valeu, tamo junto, até a próxima. E eu fui!